pode servir para aguçar o controle, né? Porque uma coisa que o Agamben disse, que não está errado, é que todas essas tecnologias que surgem em momentos emergenciais ou excepcionais, elas tendem a permanecer, né? No livro, a gente tem um capítulo, por exemplo, que a gente faz uma análise dos dois principais modelos de controle da pandemia. O modelo europeu, que é um modelo clássico, quer dizer, tem três modelos. O Brasil, que não é nenhum modelo, que é um modelo vazio, né? Ou modelo necropolítico, como a gente vai chegar nisso. Mas tem o modelo europeu, que é biopolítico e territorial, de uma forma bem clássica, no sentido de que, para controlar a pandemia, se controla a entrada e saída das pessoas, né? Essa dia de entrada e saída, seja das suas casas, seja do território nacional, é o fundamental nesse primeiro modelo, que não inova nada em termos de controle de pandemia do que era 200 ou 300 anos atrás, né? No Vigiar e Punir, o Foucault mostra muito bem como é que a gestão, por exemplo, da peste, a gestão das epidemias antigas, por mais que sejam outros contextos, mas como é que se baseava também numa noção de território, né? Como é que se baseia na noção de fechar alguns num território, ou de conter, né, a entrada e saída. Mas ao lado desse modelo europeu tem aquele que está sendo chamado hoje de modelo asiático, né? Como se existisse uma Ásia onde todo mundo fosse igual, etc. Mas a questão não é essa. Esse modelo que está sendo desenvolvido em Taiwan, na Coreia do Sul, na China, no Japão, Vietnã, etc. Vários e vários países que a gente enquadra nessa noção abstrata de Oriente ou de Ásia. E é um modelo algorítmico, né? Não é um modelo puramente... aliás, não é um modelo que dá tanta bola para a questão do território. Entrada e saída, por mais que sejam questões importantes, não são centrais nesse modelo. Nesse modelo é fundamental prevenir a infecção, né? Prevenir que a doença se instaure. E para isso uma série de dispositivos, né? Uma série de dispositivos tecnológicos centrados aí no smartphone, criam as condições, então, de previsibilidade, né? Teve um artigo desse filósofo sul-coreano, alemão, sul-coreano, enfim, que eu não vou me lembrar do nome dele, porque é um nome sul-coreano que eu não consigo lembrar. Um artigo que foi muito discutido na época, publicado em março, em que ele narra, né? É um sujeito muito famoso, não estou lembrando aqui o nome dele. Depois, se vocês quiserem colocar aqui no chat, quem lembrar, pode colocar. Byung-Chul Han, eu acho. Byung-Chul Han. Ele narra assim a situação do sujeito, né? Como é que é como é que é no mundo assim oriental. Então você está sentado ali no seu lugar no metrô e você recebe, né, no mesmo momento no seu celular uma notificação de que alguém que estava naquele metrô, naquele vagão do metrô, tinha Covid-19, porque as câmeras detectaram a temperatura do sujeito, viram para onde ele ia, de alguma maneira conseguiram isolar isso, e você então já sabe que você tem a possibilidade de ter ou não a doença. Então há uma série de mecanismos, uma série de aplicativos que vão como que constituindo ou reconstituindo sujeitos, separando entre sujeitos, digamos, puros, né, que não foram infectados, e aqueles que foram infectados, que, claro, vão ser isolados. Mas o principal não é isolar esses, é garantir que a massa, em geral, não se infecte. Então, isso claro, para conseguir isso, os aparelhos, os aplicativos, têm que contar com a presença ativa dos cidadãos. O cidadão tem que estar constantemente alimentando esses programas, alimentando esses aplicativos, dizendo da sua situação. Isso pressupõe uma nova subjetividade. Isso pressupõe um mergulho em processo de subjetivação. Você vai ser um bom cidadão na medida que você colaborar com o governo e com as empresas. Governo e empresa é a mesma coisa, né? Na medida que você colaborar e a todo momento trazer dados sobre a sua situação, daquele que está ao seu lado. E isso, e eu volto àquilo que o Agamben estava dizendo. Esse controle 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele não vai deixar de existir com a pandemia. Ele vai ser incorporado à realidade. Ele vai ser incorporado à cotidianeidade, né? ao dia a dia.
Então, por um lado, eu estava dizendo quais são essas potencialidades do tempo que se abre com a Covid. Por um lado, a gente tem essa potencialidade negativa, né, de aprofundamento da exceção, de aprofundamento da gestão biopolítica, né, de aprofundamento do controle, de aprofundamento dos processos de subjetivação neoliberal, baseados na competição, baseados na individualização, baseados na distância. Né? É fundamental a distância. Corpos unidos, corpos próximos, são algo negativo para o neoliberalismo. É preciso que esses corpos produzam em conjunto, mas estejam separados. Né? Essa figura da filosofia é uma síntese disjuntiva. Olha essa expressão, síntese disjuntiva. É uma expressão que muita gente fala que é o Guy Debord que criou, etc., mas que é posta no jogo mesmo com força, é pelo Deleuze e pelo Guattari. Né? Síntese disjuntiva é aquilo que separa e une ao mesmo tempo. Une porque separa e separa porque une. E é exatamente isso que o neoliberalismo nos faz conosco. E está fazendo aqui agora. Nós estamos todos juntos, né? Aqui, estou vendo aqui algumas caras de vocês aqui, outros estou vendo um nome, outros estou vendo uma letra só, mas estamos todos juntos. Mas juntos como? Juntos enquanto separados. Nós só estamos juntos porque estamos separados. Esse é um elemento fundamental para o neoliberalismo que está sendo aprofundado. Né? Não se iludam. Né? Essas tecnologias elas estão sendo gestadas, experimentadas, melhoradas durante a época da Covid-19, da pandemia, para se tornarem o nosso cotidiano. Algo que não se discutia ou se discutia de uma forma muito incipiente, muito limitada, como educação online, como aulas online, vocês não têm dúvida que vai ser daqui para frente uma das grandes bandeiras, tanto do mercado quanto do Estado, de reduzir ao máximo possível os gastos com professores, já que eu posso ter aqui minha aula gravada para vocês verem depois. Né? Eu posso até morrer, mas vocês vão ter minha aula aqui gravada. Isso pode não parecer tão evidente numa aula de filosofia, que eu posso falar as coisas mais malucas aqui agora, amanhã outra sobre o mesmo tema, mas imaginem vocês áreas mais técnicas, como um curso de medicina ou um curso de engenharia, em que toda uma teorização é dada e gravada e armazenada como um bem, que pode ser replicado milhões de vezes sem a presença do professor. Isso é apenas um único elemento, né? A uberização. A uberização que é mais um elemento de distância, que é mais um elemento de separação, assim como essa mediação que nós estamos fazendo aqui agora pela internet, pelo Zoom, né? Também cresceu enormemente. Então, a gente tem todo esse quadro negativo de aprofundamento da gestão neoliberal, de aprofundamento da distância, de aprofundamento da individualização da competição e, claro, de aprofundamento da divisão desigual dos riscos. Quando eu li o texto do Zizek, né, eu critico bastante o Zizek. Isso eu tenho como esporte criticar o Zizek, que é tão fácil, é um hobby, não é nada difícil. Mas ele, lá quando explode a pandemia, ele fala, né? Ele escreve um artigo dizendo, literalmente, nós estamos todos no mesmo barco. E eu fiquei gelado, assim, como é que um marxista pode falar isso? Como é que alguém que se diz marxista, né? Que se diz marxista, pode dizer que nós estamos no mesmo barco, né? Será que nós que estamos aqui confortavelmente discutindo a pandemia, ainda que numa dimensão de separação, estamos no mesmo barco que o entregador da Uber, ali, do Uber Eats, do iFood, que vai me trazer um hambúrguer aqui? Será que a gente está no mesmo barco? Será que a gente está no mesmo barco assim, do pessoal da saúde, né? Dos trabalhadores da saúde? Muitos deles precarizados, que têm que conviver dia e noite com o vírus. Será que homens e mulheres estão no mesmo barco mesmo? Enquanto a mulher soma as horas de trabalho, ainda que seja home office, né? Ela tem que somar aquele trabalho que é tradicionalmente imposto a ela como culturalmente feminino, né? O trabalho do cuidado. Será que nós, de classe média, estamos no mesmo barco que aquelas pessoas que vivem na favela e não têm a possibilidade de lavar as mãos com água potável, né? Com água limpa, que não tem tratamento? Então, não estamos no mesmo barco. O que a Covid faz, além de outras coisas, é demonstrar que há riscos para todos, sem dúvida há riscos para todos, mas a distribuição dos riscos é desigual.
E isso se aprofunda com a pandemia. Então, de um lado, tem esse grande bloco de negatividades, digamos, né? O aprofundamento, para usar uma expressão, o aprofundamento da gestão neoliberal, o aprofundamento da gestão biopolítica e necropolítica, né? Necropolítica dos corpos. No Brasil, a dimensão é necropolítica, né? No Brasil, aquela famosa frase, né, do Foucault para caracterizar essas duas dimensões, a soberania de um lado e a biopolítica de outro, né? Vocês devem ter visto isso em algum momento na vida de vocês. Esses dois modelos, né? O modelo soberano, que é o modelo antigo, vem lá da Idade Média, final da Idade Média, que se baseia em controlar o território, né? Cuja expressão mais clara é o poder de vida e morte do soberano. Aí o Foucault fala assim, soberania significa fazer morrer e deixar viver. Né? Essa frase, fazer morrer e deixar viver. Então, o principal é o poder sobre a morte. A vida acaba sendo uma espécie de produto assim, secundário. E aí o Foucault falou, a partir do século XVI, XVII, vai surgindo uma outra governamentalidade, que é aquela da biopolítica, lato sensu, né? Que se percebe que é necessário cuidar da população para que ela seja produtiva, né? Para que ela possa produzir. Então, a questão não é mais ter um poder sobre o território, a questão é ter poder sobre o corpo, seja individualmente, e aí surge a dimensão da disciplina, né? Seja socialmente, coletivamente, com a noção de povo, de população, melhor dizendo, uma noção numérica de população, que aí é a ideia de biopolítica estrito sensu, ou biopoder. E aí o Foucault fala que se inverte, né? Se inverte a dimensão. Não é mais fazer morrer e deixar viver, como um soberano medieval, ou do início da modernidade. Aqui é o contrário, é fazer viver e deixar morrer. Então há uma espécie de cuidado com a vida, nem gosto de usar a palavra cuidado, mas tem outro sentido, mas há uma espécie de ação, de gestão, melhor dizendo, de gestão da vida das populações, para que, mas isso não é porque o governo é bom, não, é porque para que o Estado seja esplendoroso, usando o linguajar da época, para que ele seja produtivo, tem que se cuidar da sua população, tem que se gestionar a população. Então, é fazer viver com elementos como a vacinação, por exemplo, que é algo que surge nesse momento, né? Essa ideia de manter, de certa forma, a saúde em geral do povo, fazer viver e deixar morrer. A morte acaba surgindo, então, como um elemento secundário, como um epifenômeno em relação à vida. E a necropolítica, ao contrário de tudo isso que é o que a gente está vivendo no Brasil, ela é caracterizada por um fazer morrer e deixar morrer. Né? A morte como elemento político, a morte como um elemento capaz de dar sentido a uma comunidade. A morte, mas será que a morte não é simplesmente o contrário da biopolítica? Será que uma biopolítica ela não é simplesmente um todo em que uma moeda, vamos imaginar uma moeda, que uma face é biopolítica, outra face é tânatopolítica. É a tese do Agamben, por exemplo, que toda ação biopolítica tem, né, como seu fundamento oculto, uma dimensão tânatopolítica, né? Uma dimensão de produção. Toda produção de vida produz morte também, porque a produção de vida não é igualitária, né? Eu produzo e eu protejo e eu acrescento uma certa vida em prejuízo de um outro tipo de vida. Né? O exemplo clássico que o Agamben dá é da Segunda Guerra, dos nazistas. Né? Enquanto se planeja o homem alemão perfeito, a vida alemã perfeita, para isso é necessário destruir um outro tipo de vida, que é a vida judia, é a vida do cigano, é a vida do comunista, etc. Todas aquelas características, aquelas comunidades que apareciam como inimigos, provavelmente biológicos da raça alemã. Né? Então, se existe um inimigo biológico que toma o lugar do alemão, é preciso extinguir essa vida para afirmar outra vida. Esse é o paradoxo da biopolítica, né? Autores como Roberto Spozio colocam. Como é que uma política afirmativa da vida ela se torna uma política de morte? Né? É porque afirmar a vida significa afirmar a morte, não para as mesmas pessoas. Será que será que essa constatação não bastaria sim para pensar o Brasil? Não. No Brasil não se trata simplesmente de uma reversão da biopolítica em tanatopolítica. Se trata de uma necropolítica. É uma política que produz cadáveres e mostra esses cadáveres. Esses cadáveres eles têm uma dimensão social de subjetivação. Né? Quando
quando a gente vê os corpos descendo das favelas, quando a gente vê os enterros, né, de centenas de pessoas ao mesmo tempo em Manaus, graças à Covid, o que a gente está vendo é uma técnica de usar a morte para fazer surgir um tipo específico de subjetividade. Um tipo específico de subjetividade que baseada no medo, né? Num afeto absolutamente negativo, com o qual não se funda nada a não ser ditaduras. Isso o Hobbes já nos mostrou com muita clareza. Um afeto negativo que pode criar alguma coisa é o pânico. A gente fala isso no livro, né? O pânico ele pode derrubar governos. Mas o medo não. O medo exige sempre uma ressecuritização de formas cada vez mais intensas, de forma cada vez mais invasiva. Então, a necropolítica ela faz surgir e de certa maneira, aprofunda essa dimensão de um medo constante. Né? E agora é um medo que não tem face. Um medo que é um micro-organismo que a gente... Quer dizer, que é um ser que a gente não sabe se está vivo ou se é não vivo, que pode estar em qualquer lugar, né? Que me impede de tocar, que me impede de ir à rua, que me impede de realizar as minhas tarefas mais cotidianas, que faz com que eu abra mão dos meus afetos e que determina uma espécie de isolamento quase que monástico, né, de todos nós. Então, voltando ao argumento, que eu nunca estou terminando o argumento, eu estou voltando e não estou terminando o argumento. A gente tem essa série de elementos negativos, biopolíticos, tanatopolíticos, necropolíticos, no Brasil, no mundo em geral, que a pandemia traz à tona. A pandemia não cria isso, ela traz à tona. A pandemia é como se fosse um acelerador do tempo. Eu gosto muito dessa figura do acelerador. Existem estruturas que elas não simplesmente mudam o tempo, mas elas aceleram esse tempo. Na medida que eles aceleram esse tempo, traz à tona a sua verdade, que acaba sendo escondida, né, desmaterializada pelas estruturas ideológicas próprias do Estado do capital. Mas, por outro lado, né, a gente escreve isso em março, hoje eu não estaria tão certo disso. Por outro lado, há sempre possibilidades positivas, né? Mesmo porque toda nova forma de poder, né, traz em si a possibilidade de uma resistência. Não existe poder sem resistência, essa é uma tese central do Foucault, né? Mas a pandemia ela nos demonstra, por exemplo, que é impossível continuar com essa via, né? É impossível continuar com um capitalismo absolutamente agressivo em termos de espécie humana. Nos mostra que é possível sim parar a economia, nos mostra que novas formas de afeto, que novas formas de cuidado, de formas alternativas de comunidade. Isso significa algo bem concreto mesmo, né? Se a gente não tivesse grandes cidades hiperconectadas, essa pandemia não teria a força que tem. Então, são os mesmos elementos que garantem a glória do capital, são os seus fluxos, né? São as suas redes, são os seus aviões, são os seus entregadores, tudo aquilo que mantém o capital fluindo nas grandes cidades, são os canais pelos quais o vírus vai também. Né? Então, o vírus abre a possibilidade de nós pensarmos comunidades outras, formas outras de conviver, de levar a sério a nossa relação com o planeta, efetivamente. Muita gente dizia, olha, mas... muita gente boa dizendo, o vírus é uma espécie de vingança da Terra, né? Personifica. Eu não gosto muito dessa ideia da eclosão de Gaia, essa expressão de uma pensadora, de uma filósofa, acho que é belga, não é francesa, não é belga, Isabelle Stengers, que ela fala assim, ela fala da eclosão de Gaia, né? Gaia é terra em grego, né? E é uma deusa feminina, que é a deusa que cria tudo, enfim. Ela dá a ideia de que não só a pandemia, que mesmo porque quando ele escreve o livro não existe a pandemia, mas há momentos em que o planeta Terra como se vingasse do ser humano, mostrasse ao ser humano que ele ainda é capaz de ser superior a nós mesmos. Maremotos, tsunamis, enfim, uma série de elementos que mostram que a Terra ela é capaz de se auto-recompor independentemente do humano. E aí muita gente correu e disse, olha, mas a pandemia é exatamente isso. A pandemia é uma demonstração
da erupção, né, dessa espécie de vingança do planeta. Primeiro, eu não gosto da ideia de vingança do planeta, que é, mais uma vez, aplicar categorias antropomórficas, aplicar categorias humanas a elementos não humanos. E isso é uma base fundamental do pensamento conservador ocidental. Entender que só existe sentido humano, né? Só existe sentido próprio se nós olharmos para nós mesmos. Quando, na realidade, a gente tem que olhar para fora de nós mesmos. É a única dimensão efetivamente potente, né? E essa ideia deixa de levar em consideração aquilo que eu tinha dito no início para vocês, né? A ideia de que o vírus ele é um elemento, ou melhor dizendo, um evento que não se adapta a essas díades, né? Primeira duplicidade que ele não se adapta é aquela, vivo e não vivo. Ele é vivo e não vivo ao mesmo tempo. E essa discussão sobre a vingança da Terra, né, com a pandemia, ela precisa separar, né, a realidade entre natureza e cultura. É uma outra díade fundamental para nós. Natureza e cultura. Natureza é tudo aquilo que se põe por si mesmo, e cultura é tudo aquilo que o ser humano cria. Isso é uma divisão que vem desde o século XIX, né, dos pensadores alemães. E a pandemia nos mostra que isso não é bem assim. Não é bem. A pandemia ela é, ao mesmo tempo, natural e cultural. Ela é natural na medida em que ela é o resultado de uma série de processos químicos e biológicos de interação de seres vivos, né? Seja o ser humano, o morcego, o pangolim, ou qualquer outra coisa que a gente possa imaginar como origem do vírus. Mas essa interação dos seres vivos só é possível mediante dimensões culturais. E mais ainda, a disseminação do vírus, como eu disse para vocês alguns minutos atrás, também só é possível na medida em que há toda uma estrutura já posta, toda uma estrutura de rede no mundo inteiro para que essa pandemia se espalhe. Então a pandemia ela não é nem natural nem cultural, ela está no meio, não no meio termo, ela está numa zona de indistinção, uma zona de indeterminação entre essas realidades, né? Uma outra, eu poderia falar vários, lá no livro eu coloco vários, mas aqui eu vou me limitar e vou já caminhar para o encerramento dessa fala inicial minha. Uma outra díade, né, que foi muito discutida no Brasil, economia ou vida, né? Essa discussão tola, absolutamente sem sentido. Se é mais vantajoso, né, deixar que a economia imploda para proteger vidas, ou ao contrário, a economia tem que se manter intocada e é possível pagar o preço de alguns milhares de vidas para tantos, né? Essa discussão, eu me recuso a fazer essa discussão, né? Porque pensar assim é naturalizar a dimensão de uma economia que é contra a vida, né? Naturalizar a dimensão de uma economia que, para poder ser implementada, ela precisa negar a própria vida. É separar de forma estanque, né, o privado e o comum. Mas por mais que eu me recuse a fazer essa discussão, é uma discussão que tá em jogo. Economia ou vida. Assim como natureza ou cultura, assim como vivo e não vivo. E o vírus ele põe isso tudo em xeque, né? A pandemia de Covid-19 põe isso tudo em xeque, apontando para essas duas possibilidades. Ou o aprofundamento da lógica neoliberal, que a gente, inclusive, traz uma outra dimensão no livro para tentar pensar isso. A gente tenta, como diz o Deleuze, né, isso não é chatice de professor de filosofia, não, mas eu acho que a tarefa assim, do filósofo é cunhar conceitos, né? Mas cunhar conceitos, criar conceitos, não para colocar nos livros, mas para a gente consiga pensar a realidade. Para a gente ter instrumentos mais capazes de compreender e agir nessa realidade, né? Então, um dos conceitos que a gente traz, eu e o Franz, né, o outro autor do livro, professor espanhol, um dos conceitos que a gente traz no livro, quer dizer, traz no primeiro livro sobre biopotência e tenta aplicar nesse, é um conceito de bioartisquia. Deixa eu tentar aqui escrever para vocês, para poder explicar o que é isso. Bioartisquia, que parece bioarquia, mas não é. Bioartisquia. O que será isso, né? Eu acho um conceito bastante interessante para
para analisar essas possibilidades que parecem estar se tornando realidade de aprofundamento, digamos assim, da dominação em relação ao vírus. Bioarquia é uma palavra que, obviamente, tem a ver com bioarquia, né? Que é um termo já antigo, e que para muitos é quase que um sinônimo ou uma dimensão da biopolítica. Né? A arquia tem a ver com poder, arqué, né? É um termo grego, tem a ver com poder. E bio, evidentemente, tem a ver com vida. Mas o que é uma bioarquia? É uma nova forma de governo dos corpos e governo das vidas que passa por uma espécie de essencialização desse personagem aqui, ó, que está no meio da palavra, art. Essa é uma palavra do alemão que significa médico. E o segundo, eu não vou fazer esse caminho todo com vocês aqui, mas segundo os filólogos alemães, etc., tem um correspondente no grego, etc. Né? Mas aqui não é a questão de fazer isso. Mas a bioarquia é mais ou menos como se fosse o poder, não simplesmente do médico, né? Mas o poder de uma razão médica ou de uma razão farmacêutica. O processo que nós vemos é, como diz o Expósito, Roberto Expósito, é um processo de dois momentos, né? De dois polos que ocorrem ao mesmo tempo. Uma espécie de medicalização indevida da política e uma espécie de politização indevida da medicina. A bioarquia é essa forma de gestão dos corpos, que tem muitas variações, tem variações necropolíticas, biopolíticas, tautopolíticas, mas essa forma em que uma nova razão, uma nova racionalidade, uma nova subjetividade surge. É aquela do sujeito que não é apenas mais um competidor, como se põe no mundo neoliberal. Não é apenas mais um acumulador, como no mundo capitalista clássico, mas é um sujeito que se constrói e se reconstrói cada dia com uma espécie de uma noção desfigurada de cuidado, de uma espécie de um autoexame frequente, de uma espécie de tentar constituir uma dimensão de normalidade para além de qualquer outra dimensão de sociabilidade. A bioarquia é quando as questões médico-farmacêuticas e toda a dimensão de poder que vem daí, elas tomam o primeiro lugar, né? Elas tomam o ponto mais alto, elas passam a ser o fundamento de qualquer discussão. Então, a gente vê a medicina passa a ser usada com fins políticos e a política ela passa a se medicalizar. E isso não significa mais cuidado com a população ou com o sujeito individual. Isso significa utilizar os critérios próprios da medicina para tomar decisões políticas que nada tem a ver com essa suposta ciência. Né? Uma coisa que a gente... um dos elementos mais claros da bioarquia é essa constituição de um sujeito acrítico diante da mera colocação de um argumento médico, diante da mera colocação de um argumento presumivelmente técnico. Né? Isso ficou muito claro na Europa, talvez não tão claro no Brasil, porque a necropolítica bolsonarista acaba que obnublia, eclipsa isso. Né? E é muito difícil fazer esse discurso que eu estou fazendo aqui, porque muita gente fala, mas você é bolsonarista, então você está falando que não tem que ter confinamento, não tem que ter os cuidados necessários 24 horas por dia. Eu não estou dizendo isso. Não estou me colocando numa dimensão necropolítica, mas estou dizendo que surge uma nova dimensão de constituição de um sujeito que é totalmente conduzido por uma razão farmacêutica, por uma racionalidade médico-liberal. Vou dar dois exemplos disso. Vou dar alguns exemplos disso para a gente entender melhor. Imaginem vocês que essa suposta ciência chamada medicina, por que eu falo suposta assim? Uma coisa que nenhum de nós nunca questionou. A medicina não é ciência, né? A medicina não é ciência. Ainda que a ciência tenha vários problemas, todos nós já estamos cansados de fazer uma crítica à ciência, etc. Mas quando nós dissemos que algo é científico,
É como se disparasse um elemento no nosso cérebro e dissesse, isso é aceitável. Nós temos que cumprir se é científico, é aceitável, né? E se apresenta ao longo da história a medicina como algo científico. Mas ela não é científica. A medicina não é... A gente pegar uma classificação minimamente séria sobre o que é ciência. Medicina é uma técnica. Ela não é uma ciência. Ela não tem capacidade de previsão. Ela não tem capacidade de formação de modelos, como, por exemplo, a física. Existe uma grande dimensão de imprevisibilidade, existe uma grande dimensão de indeterminação na medicina, que é como que coberta, é como que negada, para que se possa afirmar o seu caráter científico e ela possa, então, nos convencer a fazer tudo. Seja hoje uma quarentena que pode durar 6 meses, seja amanhã uma coisa maluca qualquer. Se a medicina disser que nós temos que, sei lá, jogar todos os nossos livros fora. Estou vendo meus livros aqui na minha frente. Então, temos razões científicas suficientes para botar fogo em todos os nossos livros. Todos nós vamos fazer tranquilamente, né? Tranquilamente, porque a medicina disse que é. Essa autoridade transcendente que é a medicina disse que é. E por que ela disse que é? E por que ela é aceitável? Porque ela é científica, né? Sendo que ela não é científica, ela não é ciência. Ela é um conjunto de técnicas, é um conjunto de procedimentos que tem diante de si esse elemento fundamental da vida. E se eu falo de vida, eu falo de imprevisão. Eu falo de abertura, de indeterminação, de ausência de uma resposta última, né? Tudo que lida com bios lida na indeterminação. Mas um sistema de poder como o sistema neoliberal, ele precisa encontrar elementos que sejam indiscutíveis para socializar e para controlar e para subjetivar as pessoas. Qual que era esse elemento? Qual que era esse elemento até então? Até então era economia. Até pouco tempo atrás, né, vamos colocar um marco, assim, 2008, né, quando se provou por A mais B que a economia nada tem de científico, nada tem de previsível, e a economia capitalista nada tem de igualizador ou minimamente humana, né, humanitária. A gente viu a queda da economia em 2008, o socorro dos bancos, etc. E as pessoas ficaram assim... Aquilo foi um evento, assim como a pandemia de Covid, foi um evento. As pessoas viram que a economia não é esse novo Deus, né? E começaram vários movimentos no mundo por uma nova economia, né? O 2011 europeu e norte-americano, o 2013 brasileiro, enfim, primavera árabe. Vocês podem citar vários e vários. A economia neoliberal começou a ser questionada. Agora é preciso encontrar um novo Deus, já que não cola mais que a economia é uma ciência, não cola mais que a economia traz todas as respostas, não cola mais que a economia é o novo Deus. Precisamos de um novo Deus, e esse novo Deus é a dimensão médica. Esse novo Deus é a dimensão médica travestida de ciência, né? Apresentada como se ciência fosse, quando na realidade não é. Nesse ponto eu me lembro dos gregos, né? Eu sempre me lembro dos gregos, eu gosto muito dos gregos, enfim. Os gregos dizendo como é que os gregos definiam a medicina, e os romanos também, né? Eu vou falar em latim, eu vou falar em grego, mas os greco-romanos definiam a medicina como ars, arte, é uma arte. E na arte está toda a dimensão do imprevisível, está toda a dimensão, claro que há elementos previsíveis, claro que há elementos teóricos, claro que há elementos controláveis, como toda arte também, mas o que torna a medicina não é qualquer dimensão puramente previsível, é a dimensão artística, essa dimensão que não pode ser transformada em modelos gerais e abstratos. E é exatamente isso, transformar a medicina num modelo geral e abstrato que faz o neoliberalismo. E um modelo geral e abstrato de quê? E para quê? Para o improvement, né? Para você construir a si mesmo, se tornar mais competitivo, se tornar mais produtivo. O ideal do neoliberalismo é o cidadão produtivo, né? 24 horas, 7 dias por semana. E aí, quem vai cuidar desse cidadão para que ele seja produtivo já não é mais o Estado, é ele próprio, né? Ele próprio que tem que, numa dimensão bioárquica, ele tem que se cuidar, ele tem que se melhorar, ele tem que se curar, ele tem que fazer face a uma série de desafios para que ele possa ocupar aquela figura irreal do bom cidadão, que é o cidadão
produtivo, né? É o cidadão competitivo, é o cidadão empreendedor, é o cidadão feliz. É fundamentalmente essa ideia de uma felicidade que não está em lugar nenhum, né? O que eu vejo é uma sociedade de pessoas deprimidas, absolutamente vencidas, absolutamente corroídas por afetos negativos, mas que socialmente apareça como essa figura positiva. Isso é a bioarquia. É o momento em que essa preocupação com a saúde, uma saúde para a produção, uma saúde para o neoliberalismo, uma saúde para o capital, ela se torna central, já que a economia não cola mais. Um dos exemplos extremamente... Eu já quase apanhei várias vezes por dar esse exemplo, eu vou aproveitar que eu estou aqui, que vocês não podem me bater nem nada, né? O exemplo do transtorno de hiperatividade, né? Essa suposta doença que faz girar bilhões de dólares no mundo inteiro, né? O TDAH, transtorno por déficit. Como é que é? Eu até esqueci a tradução da sigla, né? Mas a sigla é TDAH. O transtorno por hiperatividade, aquela coisa da criança, né? A criança que é hiperativa, que não consegue se comportar na sala de aula. Então, na realidade, se detectou que ela tem uma doença, que tem um CID, essa doença, né? É considerada uma doença. A criança que é hiperativa, isso aí, ó, alguém me ajudou. Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, é isso mesmo. TDAH, a sigla. Então, tem essa ideia de que essa criança que não consegue se concentrar, que vai mal nos estudos e tal, que é sempre muito ativa, ela tem uma doença. E ela tem que ser tratada. Por quê? Porque ela não produz o suficiente. Né? Ela é um corpo diferente dos outros. E aí, se a gente for pegar em termos científicos, né? Em termos puramente científicos, não, eu só posso detectar uma doença nesse sentido se ela tiver um biomarcador. Se ela tiver um marcador que possa ser mensurado, que seja minimamente quantificável. Porque várias doenças psíquicas e psiquiátricas, elas são reais doenças, como a depressão. Né? A depressão tem os suas várias variações, as suas várias formas, desde formas muito básicas até formas extremamente graves. Né? Mas a depressão ela é uma doença, ela tem um biomarcador próprio. Existe a falta de certas substâncias, a falta de certos hormônios, né, no corpo humano, pode levar a isso que nós chamamos de depressão. Né? Então, não se trata de um conto, não se trata de uma historinha. Existe uma doença que pode ser medida, pode ser quantificada, pode ser, de certa forma, verificada. E não estou dizendo que toda doença tem que passar por esse processo, mas é bem diferente quando você vai ler um manual de psicologia que vai dizer quais são os elementos do TDAH, né? Fala que crianças, quando elas movimentam demais as pernas, né? Quando fica com as pernas assim, criança que os olhos não conseguem se focar. Então, são todos sinais, assim, quase que medievais, de ver uma série de elementos de crianças que normalmente são seres inquietos, normalmente são seres rebeldes, normalmente são seres complexos, e entender que esses elementos indicam uma doença que pode ser tratada. E aí temos essas famosas drogas que nós conhecemos que movimentam um mercado zilionário, bilionário, né? E que levam essas crianças a se comportarem, a entrarem num padrão, né? A focarem só naquilo. E é exatamente isso que um trabalho neoliberal exige. O trabalhador focado, o trabalhador competente, o trabalhador empreendedor competitivo, né? À base de drogas. E essa é uma dimensão da razão neoliberal. Né? No livro, vocês não vão acreditar nisso, mas está lá os dados, tudo certinho. A gente compara isso um pouco ironicamente, né, com uma doença que até poucos anos atrás, poucas décadas, não tem poucas, não, tem mais de 100 anos, né, que ela não é considerada uma doença, assim, mas é uma doença que atacava os escravos negros nos Estados Unidos, né, e era tida como doença. Ela tem vários artigos de revistas científicas importantíssimas da época. Era uma doença que levava o escravo a fugir, né?
mania de fuga. Né? Como é que alguém pode fugir, né, tendo uma vida tão boa como escravo aqui nas plantações de algodão? Então, alguns tinham esse desvio psíquico de mania de fuga. Isso não é brincadeira, isso foi debatido na época como uma doença psíquica específica da condição dos negros, a mania de fuga. Então, a gente está dentro de uma dimensão da criação de uma série de elementos, de uma série de formas de subjetivação que nos levam a pensar a nossa inserção no mundo social como simplesmente uma questão de se estar vivo ou morto e de acordo com os ditados da razão farmacêutica, da razão médica, da razão que vem se pôr ao lado, né? Que vem se sobrepor a essa razão econômica que ninguém acredita mais nela, né? Então, a nossa leitura acaba que é um pouco dura nesse livro, dizendo que a pandemia ela vem trazer a revelação dessa nova dimensão, né, de controle governamental, não só governamental, mas de controle, enfim, total dos sujeitos, né? Que é uma volta a mais no parafuso. Se antes era economia, agora é a dimensão médica, que está, então, investindo na própria vida do sujeito. É claro que há outras dimensões na pandemia que a gente chama de biorresistência, né? De biopotência, que são elementos que também surgem nessa aposta, nesse vácuo que está aberto até agora. Não vou entrar aqui, porque senão eu vou terminar, o meu tempo já passou há muito tempo, eu falo demais. Mas a gente discute ali no último capítulo do livro, fica aí como uma espécie de chamada à leitura de vocês, o que a gente chama de bioemergência. E bioemergência não significa emergência no sentido de algo que acontece subitamente, né? Emergência aqui, a palavra emergência, é no sentido de emergir, né? De nascer, de uma vida que emerge de si mesma, não é uma vida emergente como uma vida urgente. Então a gente chama de bioemergência e de biopotência. Quais são os cenários que a pandemia põe em relação a essas dimensões? Mas a gente talvez possa conversar um pouco mais sobre isso nas questões, porque senão eu vou começar um novo arco aqui de considerações e a gente não conversa, né? E eu acho que o mais importante é conversarmos. Pô, agradeço demais, Andite. É sempre bom te ouvir. E vamos abrir então um bate-papo, né? Para a gente conversar. Também tem algumas coisas para propor, mas vamos antes deixar para aspas, né? Plateia, né? Alguém se habilita e não precisa ficar tímidos, não. Tímidas. Quem quiser falar, pessoal, pode usar a câmera, microfone. Se quiser colocar no chat, também tiver tímido. Também. Eu tenho uma pergunta. Posso? Eu não vou ligar minha câmera porque a minha internet está ruim, mas eu posso fazer pelo áudio mesmo? Fica à vontade, Marjorie. Você falou dessa bioartisquia, que é justamente essa colocação da medicina como uma ciência que a gente não pode negar, que a gente não pode contrapor, enfim, uma ciência soberana que veio tomar o lugar da economia. E aí eu queria saber o que você pensa sobre, porque você também falou sobre o modelo asiático, que é esse modelo de controle tecnológico sobre a saúde. Você acha que com essa bioartisquia cada vez mais emergente, agora na pandemia intensificada, há essa tendência a que o controle mundial, não só o asiático, como você colocou, seja a partir da tecnologia? Não sei se eu fui clara. Sim, foi claro. Agradeço pela sua questão, Marjorie. Esse controle asiático, né, que a gente está chamando de algorítmico, né? No livro a gente põe essas duas expressões, o controle soberano, que é esse antiquado europeu, e esse controle algorítmico, né? Ele é uma expressão da bioartisquia, né? Porque a bioartisquia, como toda governamentalidade, como toda tecnologia de governo, ela se espraia em mecanismos muito X e muito diferenciados,
Então, a bioartisquia ela vai agir de certa forma na Europa, de outra